Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Saneamento Básico e Recursos Hídricos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição dos recursos hídricos e a importância, né, do sistema de esgotamento sanitário, entrando, então, nesse tema dentro do saneamento básico. Bom, eu sou a Luísa Castro, eu sou engenheira ambiental e sanitarista e eu trabalho na área de regulação e fiscalização do saneamento básico na Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina. Então, para a gente começar a nossa aula de poluição, né, eu apresento para vocês essas imagens, né, que mostram um pouquinho de como a gente introduz substâncias nos corpos hídricos, né? Então, a gente tem a questão do despejo e o lançamento de efluentes domésticos, a gente tem a questão da agricultura muito presente em função dos agrotóxicos, que podem também introduzir substâncias para os corpos d'água. A gente tem aqui também, né, um ambiente eutrofizado devido à ausência de oxigênio e à proliferação de algas. E aqui o descarte, né, de resíduos sólidos que podem, enfim, poluir os rios e chegar até os mares. Então, o que seria, né? Qual que é o conceito de poluição hídrica? Aí a gente traz a própria definição do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que fala que a poluição é qualquer alteração nas características físicas, químicas e biológicas das águas que possa constituir em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, e ainda que possa comprometer a fauna e a utilização das águas para fins recreativos, comerciais, industriais e de geração de energia. Então, quais são as principais causas, né, que a gente tem da poluição hídrica, que seria essa adição de substâncias ou de formas de energia que vão impactar aí diretamente ou indiretamente os corpos de água? A gente tem muito presente, né, a própria ação humana, que por meio de diversas atividades, né, de diversos processos da própria urbanização, que vão gerar essas alterações todas físicas, químicas e biológicas, né? Então, como eu comentei ali, a gente tem a descarga de efluentes, tanto doméstico quanto industriais, o uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, o descarte inadequado de resíduos sólidos, a liberação também de metais pesados pela atividade de mineração, problemas de vazamento de combustíveis e até derramamento de petróleo, depósitos também de substâncias oriundas da própria poluição atmosférica que podem se depositar nas águas, e o desmatamento, né, que propicia a própria erosão do solo e também o assoreamento dos rios, além de, claro, né, todo o uso e ocupação do solo da bacia por meio da urbanização. E quais são as consequências, então, desses efeitos, tanto para o meio ambiente, né, quanto também para a própria saúde pública? Então, começando pelo meio ambiente, a gente tem, né, um impacto significativo na vida aquática que afeta na diminuição da biodiversidade e do desequilíbrio dos ecossistemas, a própria destruição dos habitats naturais, como os recifes de corais, os manguezais e as áreas úmidas, que são muito importantes, né, para a reprodução e o desenvolvimento de muitas espécies. A contaminação como um todo da cadeia alimentar, porque os poluentes, né, como por exemplo esses produtos tóxicos, metais pesados, enfim, eles vão passar dos organismos aquáticos para os seres humanos que vão consumir esses peixes e mariscos contaminados, e a própria mortandade, né, de muitas aves, animais, enfim, que dependem dos corpos de água. E para a saúde humana, né, quais são os efeitos dessa poluição hídrica? A gente tem, então, a questão da contaminação de fontes, né, que poderiam ser utilizadas para abastecimento público e que, se elas atingem um certo grau de poluição, elas vão impedir, né, esse tratamento e esse consumo para os seres humanos. A propagação também de doenças, né, por micro-organismos patogênicos, como questões de bactérias, vírus, parasitas, que podem causar surtos de doenças que são transmitidas pela água. A própria exposição de produtos químicos tóxicos também, devido a todas essas substâncias industriais, pesticidas, metais pesados, até produtos farmacêuticos, né, que podem se acumular na água e serem ingeridos também por seres humanos por meio da cadeia alimentar, né, ou seja, pelo consumo
desses peixes enfim, contaminados. Até também a própria absorção pela pele, né, durante atividades recreativas em corpos de água contaminados. E também, né, problemas de saúde a longo prazo com essa exposição crônica, que podem estar associados aí, enfim, até a câncer e problemas de doenças nos sistemas nervosos, distúrbios endócrinos e danos no sistema imunológico. E aí, a poluição, ela tem basicamente 3 tipos, né? A gente tem a poluição química, a poluição física e a poluição biológica, né? Que seria a introdução de substâncias diferentes, vão caracterizar aí qual que é o tipo de poluição. Então, começando pela poluição química, né, que seria realmente a introdução de substâncias químicas tóxicas, né, provenientes dessas atividades, muito relacionadas à parte industrial e agrícola, mas também domésticas, né, como questões de metais pesados, pesticidas, fertilizantes e no caso da atividade doméstica pela introdução de produtos farmacêuticos, né, que podem causar aí danos nos organismos aquáticos e comprometer, então, toda a saúde humana e os ecossistemas aquáticos. Os pesticidas e os fertilizantes, por exemplo, eles podem causar a proliferação descontrolada de algas nos corpos de água, levando, então, ao fenômeno de eutrofização, né, que vai prejudicar aí todo o equilíbrio do ecossistema. E já a ingestão ou a exposição dérmica, por exemplo, dessas substâncias, elas podem causar também uma variedade de doenças, distúrbios gastrointestinais e problemas neurológicos e câncer. Então, a gente tem aqui na imagem, né, falando da poluição hídrica, que ela pode ser de 2 tipos. Então, a gente tem a poluição química pelos biodegradáveis, né, e aí, como, por exemplo, os fertilizantes que vão ser lançados nos corpos d'água, ou então a poluição química por persistentes, né, que vão se bioacumularem na cadeia alimentar. E aí a gente tem fontes não orgânicas, como, por exemplo, os metais pesados, e fontes orgânicas, como, por exemplo, os fármacos e os agrotóxicos. Em relação à poluição física, né, que é o segundo tipo que a gente tem de poluição hídrica, ela está relacionada com a presença de sólidos suspensos, sedimentos e materiais particulados na água, e também a poluição térmica, né, que vai ser oriunda tanto do desmatamento, construção civil, atividade de mineração e até algumas indústrias, né. Então, a gente tem aqui, né, na nossa imagem, a poluição física, a questão da fonte térmica, né, então a gente vai introduzir água quente, oriunda de processos industriais nos corpos d'água que podem afetar os organismos, e também a introdução de resíduos, né, de sólidos suspensos, que também vão sedimentar no leito do rio, a maioria proveniente de rejeitos de mineração. Então, essa sedimentação excessiva, ela prejudica a qualidade da água, ela vai reduzir a penetração da luz solar nos corpos d'água e afetar toda a fauna e a flora aquática, prejudicando, então, o processo de fotossíntese e afetando toda a cadeia alimentar e a biodiversidade. A presença desses sólidos também nas águas, né, pode conter poluentes químicos absorvidos e prejudicar também a própria potabilidade da água, né, porque a gente tem a turbidez, que a gente viu até nas aulas anteriores, que pode dificultar também, né, os processos de tratamento e aumentar os custos e a eficiência dos sistemas. E por último, a gente tem a poluição biológica, né, exclusivamente relacionada à introdução de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários, vermes, parasitas, enfim, que podem levar a esses surtos de doenças que são transmitidas pela água, causando impactos, então, na saúde pública das comunidades, né? E aí a falta de saneamento adequado é uma das principais fontes desse tipo de poluição biológica, cujos contaminantes eles são compostos relacionados a carboidratos, gorduras, proteínas, fosfatos e bactérias que têm origem aí nos restos de alimento, nas fezes humanas e também nas atividades do dia a dia que a gente gera dentro de casa, como, por exemplo, a introdução de detergentes. E aí, por isso que a gente fala, né, que investir na infraestrutura de saneamento ela é essencial para reduzir toda essa carga de micro-organismos patogênicos nos corpos de água, que vai relacionar, que tem essa relação direta, né, então, com a saúde pública. E aí, a gente falando também sobre as fontes, né, de poluição, então a gente comentou quais são os tipos de poluição, a introdução dessas substâncias nos corpos d'água, mas a gente também tem essa introdução
relacionada de duas formas, né? Então, a gente tem as fontes pontuais e as fontes difusas. Quais são as diferenças, né? Então, começando pelas fontes pontuais, são aquelas descargas que a gente tem de forma concentrada dentro dos corpos d'água. E aí, nessa imagem, por exemplo, a gente vê aqui, né, indústrias, a gente vê estações de tratamento de águas residuárias, que são fontes pontuais que a gente consegue localizar, identificar e monitorar, né? Agora, as fontes difusas são aquelas que a gente tem uma descarga distribuída e que elas se espalham por toda a cidade, sendo, assim, bem difícil de fazer algum tipo de identificação. Então, por exemplo, ela está relacionada com todos os processos né, dos centros urbanos, e da agricultura, porque a gente vai ter, né, o escoamento superficial urbano e das áreas agrícolas que vão fazer com que essas águas elas sejam direcionadas para os rios, ou até também a própria percolação dessas substâncias também entrando no lençol freático e afetando a bacia hidrográfica. E aí essas fontes elas são mais difíceis de serem detectadas, né? Exatamente porque elas são muito dispersas e a gente não tem uma forma concentrada como as fontes de origem pontual. E aí, quando a gente fala também em poluição, né, essa introdução de substâncias nos corpos de água, é importante a gente também entender um pouquinho do fenômeno de autodepuração, que é o restabelecimento do equilíbrio aquático por mecanismos essencialmente naturais, após essas alterações introduzidas pelos despejos de efluente, principalmente relacionados aos compostos orgânicos, que podem ser convertidos em compostos inertes e não prejudiciais ecologicamente. Então, nessa imagem, né, a gente percebe aqui que existem 4 zonas de autodepuração. Então, vou explicar cada uma das zonas para vocês. Começando aqui pela zona de águas limpas, que a gente chama assim, né, ou a zona não poluída, que é a condição ideal, né, é onde o equilíbrio ecológico ele está no seu máximo desempenho, com uma elevada qualidade da água, onde a gente tem, né, organismos um pouco mais complexos que habitam aqui nessa zona. E aí, a partir desse ponto, a gente, então, vai fazer o lançamento de um despejo orgânico e biodegradável, como a questão do despejo de efluentes, né? Então, a gente tem aqui essa descarga sendo lançada nos corpos d'água, e aí a gente começa a ter, então, a iniciar, né, essa zona de degradação ou a zona de composição. Então, aqui a gente tem a curva, né, da matéria orgânica. Então, na zona de água limpa, a gente tinha baixa concentração de matéria orgânica. A partir do momento que eu despejo esse efluente, então, a gente tem uma alta carga de matéria orgânica que ela vai sendo consumida, reduzindo ao longo do tempo. Já o oxigênio dissolvido, ele está alto, né, porque a gente tem a presença de bastante oxigênio numa zona de água limpa, e a partir do momento que a gente faz o despejo de efluente, esse oxigênio ele vai sendo consumido para poder degradar a matéria orgânica, chegando num nível extremamente baixo, né? E depois subindo novamente, chegando numa condição ideal. Então, na zona de degradação é onde ocorre essa perturbação do sistema devido a essa alta concentração de matéria orgânica biodegradável. Nesse momento, então, a gente tem a proliferação de bactérias que vão começar a consumir essa matéria orgânica, e vai começar, então, a reduzir essa concentração de oxigênio dissolvido. Aqui também a gente começa a ter o processo de sedimentação, né, dos sólidos que são lançados nos bancos de lodo. E aqui nessa zona a gente tem um aspecto mais acinzentado da água, né? Depois a gente passa para a zona de decomposição ativa, ou então a zona séptica, que é onde os micro-organismos eles vão desempenhar as suas atividades, as suas funções de decomposição, né? E aí a gente percebe aqui, né, uma redução drástica no consumo de oxigênio, e o início também da queda da matéria orgânica, né? E aqui a gente pode chegar, né, até uma condição de anaerobiose, que é um local sem oxigênio. A cor dessa água ela tem uma característica mais preta mesmo, né? Aí a gente passa pela terceira zona, né, que é a zona de recuperação, onde a matéria orgânica ela praticamente já foi estabilizada, a gente começa a ter proliferação de algas que vão reoxigenar o meio, e aí a gente consegue ter essa inversão da curva, né? Então, a matéria orgânica ela está diminuindo e o oxigênio dissolvido ele está aumentando. Aqui a gente tem a cor da água um pouco mais esverdeada. Até que a gente volta, né, à zona de águas limpas, que é o retorno realmente do equilíbrio ecológico da água, onde a gente consegue, né, retornar aí
com organismos um pouco mais complexos. Então, esses são as 4 zonas do fenômeno de autodepuração, que é muito importante a gente entender para poder planejar o lançamento de efluentes, né, tratados, né. E a poluição hídrica, como a gente pode evitar? Então, né, quais são as medidas que são necessárias serem tomadas tanto pelo poder público quanto individualmente, né, como um cidadão da cidade. Então, a gente precisa garantir, né, que todos tenham acesso ao sistema de esgotamento sanitário em toda a população, diminuir, né, e depurar as águas residuárias de forma segura. Então, a gente transformar, né, essa condição aqui, onde a gente tem a presença de muitos sólidos, para essa condição onde a gente consegue ter uma água mais límpida, menos carregada com sólidos, com micro-organismos patogênicos e matéria orgânica, para não prejudicar esse lançamento nos corpos receptores, né? É importante a gente também dispor de coleta de resíduos sólidos na cidade, descartando sempre de forma adequada, né, todos esses resíduos. Limitar o uso de plástico de um só uso, que vai acabar, né, indo para os rios, para os lagos e para os oceanos, e se transformando também em microplásticos. Atenuar o uso de pesticidas, de químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas, então ter um controle adequado, né, para a gente não ter o uso excessivo desses produtos que vão acabar sendo carreados para o rio. É importante cuidar com a remoção da cobertura vegetal dos solos para diminuir, né, questões de assoreamento, introdução de sedimentos no rio, e reduzir as emissões de CO2 para evitar o aquecimento e a acidificação dos oceanos. Então, essa era a aula introdutória que eu queria falar com vocês sobre poluição, para a gente seguir agora com o processo de sistema de esgotamento sanitário. Aqui eu deixo uma bibliografia indicada também para todos vocês e agradeço a atenção por mais uma aula.